Olá a todas e todas, sou o Rodrigo, membro do núcleo de entrevistas da revista Barra Vento, e com muito prazer anuncio que estamos aqui hoje para uma segunda rodada de entrevistas com o professor Ivo Tonnet, ainda sobre a temática do trabalho associado. Essa é a segunda parte das entrevistas dessa temática, sendo que a primeira parte, já publicada no canal do YouTube, versa sobre questões iniciais, sobre os conceitos do trabalho associado, e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre trabalho associado, Estado e política. Estamos aqui também com o Frederico Lambertucci para conduzir a entrevista junto conosco, e sem mais delongas, daremos início à nossa conversa de hoje. Apenas um último adendo, assim como fizemos, né, na primeira parte, ficará aqui nos comentários desse vídeo o link de acesso ao site do professor Ivo Tonnet, para que todos possam apreciar as obras, artigos e trabalhos do professor. Bom, Ivo, então começando a nossa conversa, né, sobre trabalho associado, Estado e política, a gente gostaria de retomar um dos seus textos, né, intitulado Trabalho Associado e Extinção do Estado. Nesse texto você diz que, abre aspas, desde as glosas críticas, Marx já assinalava que a revolução proletária implica dois momentos, um político e social. E ainda complementa, como, porém, ficará claro em A Guerra Civil na França, o momento político é apenas uma mediação para a obtenção de um objetivo não político, isto é, a libertação econômica. Bom, isso posto, a gente gostaria de perguntar para você em que grau isso se assemelha àquilo que o José Chazin formulou com relação à meta política, ou seja, a concepção da política como um meio e não como um fim em si mesmo. Gostaríamos de ouvir, portanto, se você concorda com essa elaboração e qual seria, portanto, o papel da política em um processo revolucionário. No mesmo sentido, gostaríamos também de perguntar que função desempenha, portanto, esse lado econômico, esse momento social-econômico também no movimento revolucionário, ou seja, onde entra o trabalho associado também nesse processo. Beleza, boa tarde a todos e a todas. São duas questões articuladas. A relação entre o momento político e o momento social e como é que se dá, né, esse processo ao longo do tempo, digamos. Quando se fala, é bom advertir, quando se fala em momento, alguém pode confundir com momento no sentido cronológico. São dois, digamos, aspectos, embora a palavra aspecto também não seja a mais adequada, mas, enfim, para tirar a ideia de um depois do outro. São dois momentos articulados em que, em grande momento, até a liberação completa do trabalho associado como fundamento de uma sociedade comunista, até o comunismo mesmo, haverá sempre essa articulação entre o momento político e o momento do trabalho associado. O que, acho que até agora eu acentuei, é que, por uma série de circunstâncias históricas, acabou-se atribuindo à dimensão política a tarefa que, ao meu ver, é atribuída por Marx, de que o momento político, isto é, a destruição do poder político, que é sempre... Depois eu volto um pouco a isso para esclarecer melhor. Que é sempre o domínio de um ser humano sobre o outro. Quando isso terminar, então estará a humanidade, espero que sim, no comunismo. Mas enquanto isso, enquanto não houver, e o que Marx chama a atenção desde as glosas críticas é que o momento político, o momento social é a alma. Veja, ele fala em alma social. E entendo eu que por alma social ele não entende, obviamente, uma alma divina, uma alma religiosa, mas uma alma no sentido da essência. A essência, isto supõe todo um resgate do pensamento do Marx a partir do trabalho. Essa questão é fundamental. E isto, por uma série de circunstâncias históricas, foi relegado a segundo plano. Compreensível diante da situação que
que se enfrentou, especialmente na Revolução Russa, era compreensível. Os problemas eram gravíssimos e complicadíssimos. Então, não é como nós estamos aqui com tranquilidade, podendo refletir, mas eles tinham que tomar decisões imediatas diante de situações que a gente já comentou, absolutamente difíceis, complicadíssimas. E isto levou, a meu juízo, a secundarizar, a deixar de lado, embora eu imagino, tenho certeza que o Lenin, Trotsky, Rosa, e Gramsci e outros conheciam Marx, embora deva-se dizer que as obras de juventude só foram publicadas a partir do trabalho do Ryazanov, portanto, já no interior da Revolução Russa. Eles não tiveram acesso a isso, mas tiveram acesso ao Capital. E, como eu disse na vez passada, no Capital tem muitas referências de Marx à questão do trabalho associado. Então, como isto foi relegado a segundo plano, a dimensão política elevou-se a primeiro plano. Mas há uma coisa que eu queria acentuar, e sempre com aquela cautela, eu posso estar errado. Marx diz muito claramente, agora me escapou o raciocínio. É o problema da idade. Tranquilo. Deixa eu retomar a minha... Uhum. Oh, meu Deus. Ah, sim, lembrei. Em todas as obras, Marx, a meu juízo, mesmo quando ele fala que a política não sei o que, quando ele parece estar falando de maneira absolutamente genérica, ele está situando toda a reflexão dele no interior da sociedade de classes. É sintomático isso. Eu poderia citar vários textos que agora não tenho à mão, mas isso é uma coisa extremamente importante. Marx, quando está falando da questão do Estado, da questão da dimensão política, ele está falando em processo, em um aspecto da dominação de um ser humano sobre o outro. Ele não está fazendo uma teoria geral da política. Se pode dizer, ele está fazendo uma teoria particular na sociedade de classes e especialmente dentro do capitalismo. E quanto a isso, eu tenho absoluta concordância. O que eu discordo do Chazin é que a dimensão política seja extinta radicalmente numa sociedade comunista. Mas aí o que significa dizer isto? Veja, a gente precisaria entender o momento em que o Chazin elaborou essa ideia da ontonegatividade da política. Era um momento em que de um lado se afirmava, diversos partidos, e acho que até predominavam, afirmavam que faltava na Revolução Soviética, faltava esta dimensão política, faltava a dimensão da democracia, a dimensão dos direitos civis, políticos e sociais. Isto, claro, diante de circunstâncias concretas, mas foi relegado a segundo plano. Então, a falta disto levou a que se enfatizasse a necessidade do comunismo. Veja, um partido que surgiu depois disto acaba tendo um nome significativo: Partido do Socialismo e da Liberdade. Como se pudesse existir socialismo sem liberdade. Mas como se considerava que a União Soviética, mesmo sob o stalinismo, até grande adiante, era socialista, com defeitos, com problemas, etc., mas era socialista, o que faltava lá? Faltava a liberdade. Veja, não é só um pessoal que afirma isso. Lukács tinha essa ideia. A crítica dele à Revolução Russa não é tanto no sentido econômico, porque nesse sentido ele achava que a coisa com problemas, certamente com mil dificuldades, mas estava no bom caminho. O que faltava era o aspecto democrático, o aspecto
da possibilidade de exercer os direitos políticos, civis, sociais das massas participarem democraticamente. Então, neste momento, entendo eu, Chazin elabora esta ideia da ontonegatividade da política. E aí, indo à ontologia do ser social, vocês podem encontrar lá uma afirmação do Lukács muito clara. Ele diz, olha, desde os inícios da humanidade, enfim, ele não usa exatamente esses termos, mas em qualquer grupo social humano, sempre haverá alguma espécie, algo que podemos chamar de política. E qual é a justificativa? A meu entender, você tem na autoconstrução do ser humano os dois momentos. O momento do indivíduo e o momento da totalidade, do grupo social. O momento particular e o momento geral. Eles dois, às vezes, coincidem, mas às vezes não. Você pode gostar de manga, eu gosto de abacate. Isso não tem problema nenhum, é um problema seu e o outro é problema meu. Isso não interfere, né, em nada, digamos, no andamento da totalidade social. Mas há um conjunto de questões que dizem respeito diretamente à totalidade social e que têm que ser resolvidas, que não incidem simplesmente diretamente no interesse individual. Pode haver, inclusive, interesses de indivíduos contrários a certas coisas que outros indivíduos têm. Isto precisa ser trabalhado. Entendo eu que isto pode ser denominado, na trilha do Lukács, de dimensão política. Neste sentido, esta dimensão de auto-organização genérica, geral daquele grupo social, que hoje podemos estender para o mundo todo, é uma dimensão política, assim, no sentido da polis, não no sentido do termo grego, mas a polis no sentido das questões sociais, que dizem a respeito à totalidade do ser social. Que são diferentes, repito, são diferentes de questões que são atinentes apenas a questões, a indivíduos singulares. Precisam ser tomadas decisões a respeito dessas questões. Vamos por aqui, vamos por ali, isso tem que ser debatido, tem que ser tomada decisão. Claro que o exercício da participação efetiva é necessário para poder decidir como se enfrentarão esses problemas. Mas isto, segundo Lukács, me parece razoável, sempre existiu. Quando os grupos tinham 30 pessoas, ou quando os grupos têm 7 bilhões de cacetada de pessoas, os problemas serão muito diferentes, mas haverá este tipo de questão. A não igualitariedade entre o indivíduo, os problemas do indivíduo singular e os problemas da comunidade. Claro que quando entra a propriedade privada, aí a coisa muda de figura. Mas muda de figura em todas as dimensões da atividade humana. Na socialidade, na educação, na religião, na filosofia, na ciência, na política. Tudo é resolvido dentro da sociedade de classes, que é uma sociedade onde aí sim todos os problemas têm a ver com a dominação de um ser humano sobre o outro. Então, como eu digo, de modo geral, todas as dimensões da atividade humana são privatizadas. Ou seja, recebem o selo da sociedade de classes e recebem o selo de quem manda nesta sociedade. Então, na Grécia, mandavam senhores de escravos, na Idade Média mandava a nobreza, no capitalismo manda os capitalistas. Isso é muito claro na educação, por exemplo. Todas a montagem de conteúdo e forma de qualquer uma dessas atividades, todas elas, filosofia, ciência, religião, a educação, todas elas recebem uma conotação política neste sentido. Elas são organizadas em termos de conteúdo e de forma
para defender os interesses das classes dominantes. Isso não quer dizer que isso tenha que ser jogado fora tudo, não. A partir da reflexão dos grandes pensadores, a humanidade acedeu a conhecimentos importantes e interessantes, mas este selo de classe, na sociedade de classes, dá uma coloração radicalmente diferente a todas as dimensões da sociedade. Portanto, a meu juízo, também na dimensão política. Então, eu não vejo nenhuma contradição em dizer, olha, na sociedade de classes, a dimensão política, especificamente, é uma dimensão que tem uma tarefa importantíssima de dominação de um ser humano pelo outro, sem dúvida nenhuma. Mas nada impede que, acabada a sociedade de classes, efetivada plenamente uma sociedade comunista, não voltem a existir aqueles problemas que já existiram antes, quando era o chamado comunismo primitivo. Problemas individuais, que não têm incidência praticamente nenhuma, ou pouquíssima, nos problemas da comunidade, e problemas do gênero humano, da comunidade, que precisarão ser tratados, resolvidos, e não se resolvem simplesmente por si, por estar numa sociedade comunista. Então, eu diria que o entendimento do Chazin foi, num momento específico, um dos dois, eu sei que um dos dois está errado. Posso ser eu tranquilamente. Mas esta formulação que eu peguei lá do Lukács me parece razoável, sabe? Bom, não sei se ficou clara, se querem intervir para problematizar mais. Aí, sim, depois a outra questão é como é que se articulam esses dois momentos, aí já na sociedade de classes, no processo de transição. Já disse antes, por uma série de circunstâncias históricas, dentro do processo de transição que aconteceu, especialmente com a Revolução Russa, bom, aí este processo levou a que se acentuasse a dimensão política como condutora do processo. E aí eu acho que aí a coisa complicou. Não só pelo trajeto lá, que tinha determinações particulares, aquilo que nós já vimos na outra sessão, que naquele momento não existiam as condições materiais que Marx colocou como exigência sine qua non, absoluta. A possibilidade, o desenvolvimento das forças produtivas, da capacidade tecnológica de produzir riqueza em abundância, não existia, lá não existia. Assim, eu acho que diante daquelas condições, e a gente já trabalhou um pouco isso na outra vez, diante daquelas condições, isso foi secundarizado. Não adianta ficar aqui pensando se eles tivessem consciência o que teriam feito. Fizeram o que puderam fazer diante daquelas condições. Mas faltava... E vocês veem que todas as críticas que se fazem incidem sobre uma série de problemas, já enumerados aqui. Problema da invasão das potências estrangeiras, problema da guerra civil, problema do atraso da Rússia, enfim, problemas mil do meu Brasil, que eles tiveram que enfrentar e que isto levou à perda, ao meu ver, que não é de maneira nenhuma intencional e não diminui a grandeza deles, a perda deste ponto de arranque do pensamento do Marx, que é a categoria do trabalho, no sentido geral, e agora a categoria do trabalho associado como fundamento de uma sociedade comunista. Se este trabalho, já frisei na outra vez, se esta forma de trabalho não puder entrar em cena, fica complicado você articular um momento político e um momento social. Ou seja, a alma social, aquilo que é a essência do comunismo, não pode entrar em cena. Bom,
hoje nós estamos numa situação completamente diferente nesse sentido. Entendo eu, acho que temos evidências suficientes, que há condições, em termos de desenvolvimento das forças produtivas, não só para produzir o suficiente para todo mundo viver bem e trabalhar pouco, como está passando o tempo disso, praticamente. Assim, o desperdício, os problemas sociais criados pela lógica perversa do capital, hoje estão num grau tão excepcional. Então, essa questão da existência e da possibilidade da universalização, hoje para mim, está tranquila. Agora, quando você fala em que a política, a dimensão política deveria ser como mediação e não como fim, claríssimo, mas é preciso entender que durante o tempo da transição, não é do dia para a noite que a coisa se resolve. Que certamente serão dois momentos entrelaçados. Um momento fundamental é a destruição do Estado burguês. Quanto a isso, me parece, Marx é absolutamente claro, e me parece que é tranquilo isso. Por que isto? Porque é preciso destruir e não tomar o Estado burguês, simplesmente porque o Estado burguês é uma instituição, é um momento social que está a serviço dos interesses das classes dominantes da burguesia. Está a serviço em termos econômicos, políticos, sociais, ideológicos, militares, tudo isso. Se isto não for destruído, na sua imediaticidade, não há possibilidade de avançar. Mas, em articulação com isto, imediatamente, é preciso que haja aliás, já tenha sido desenvolvido já antes, digamos, de chegar neste momento, desenvolvido o processo revolucionário, colocando a bandeira do trabalho associado como algo muito claro. Se isto não for colocado, de novo, é possível que se entre em erros de novo. E se atribua de novo à dimensão política a possibilidade de avançar no processo de transição. Então, eu acho que isso teria que ficar muito claro. Não só, digamos, diretamente no momento da Revolução, mas em todo o processo anterior, como nós estamos vivendo hoje. Penso que é uma tarefa importantíssima resgatar esta bandeira, que começa, de novo, lá no trabalho, como fundamento, trabalho é fundamento em todos os modos de produção e trabalho, agora, na forma específica de trabalho associado, como fundamento do comunismo. As pessoas que liderarão isto, proletariados, os operários, sobretudo a classe trabalhadora, terá que ter consciência disso. E hoje a gente vê que claramente isso, o que predomina é uma consciência política. Mas neste sentido, não no bom sentido que tem que existir, mas no sentido da prioridade da política. Quase não se fala, pelo menos ao meu juízo, sobre a alma do comunismo. Quando se fala de maneira, às vezes, muito genérica, muito en passant, assim, mas eu acho que é uma ênfase necessária muito grande para não se perder o norte. Aí, quando houver um momento da revolução propriamente dito, aí a destruição do Estado burguês e, a meu juízo, a tomada do poder, a organização de um poder político dos trabalhadores. Qual seria a diferença? Mas isso pode ser um Estado proletário, como houve na União Soviética, na China, enfim, uma série de outras revoluções. Qual seria a diferença? E que não é pequena. Uma coisa é... E isso, de novo, salvo engano meu, salvo leitura enganosa minha, eu tirei da Comuna de Paris da Guerra Civil na França, do Marx.
É preciso, os trabalhadores, os revolucionários, não podem tomar o Estado e colocá-lo a serviço dos seus interesses. Destruição do Estado burguês. Para quê? Para que, a partir disso, já comecem os trabalhadores a organizar todo o processo produtivo, que, obviamente, levará, sabe, ninguém pode prever quanto, dezenas de anos, sim, não sei, centenas, sei lá, mas que tem que começar já. A reorganização do trabalho de produção dos bens materiais necessários à existência, com aquelas 4 características que eu já comentei na vez passada. É preciso dizer o que se tem necessidade de produzir, como produzir. Tudo isso terá que ser aos poucos. É impossível saber em quanto tempo hoje, a forma concreta, mas o direcionamento me parece muito claro. É preciso saber o que se quer, como distribuir, sim, o objetivo da produção e como distribuir aquilo que vai ser produzido. Este processo tem que avançar sob o controle dos trabalhadores. Veja, Estado, desde que ele surgiu, sempre teve a conotação de uma entidade que está, digamos, fora, aparentemente fora e acima das classes, para servir a totalidade da sociedade. A aparência dele é esta. Nós sabemos que não é verdade isso. Mas esta aparência é muito forte. Parece que o Estado... Então, se você tomar, suponhamos, se você é revolucionário, você é um partido de esquerda, um conjunto de... Tomar esse Estado, pode ser mudado o caráter dele para servir os interesses do proletariado. Não é possível isso. Agora, o que é possível é organizar um poder proletário, sim, um poder político proletário, mas que esteja sob o controle dos trabalhadores e não que se aparte da sociedade, fique longe dela e mande sobre... E aqui, quando eu falo em mandar, não falo nem da totalidade social, é mandar sobre a classe trabalhadora. Isto foi o que aconteceu na Revolução Soviética e em todas as outras tentativas revolucionárias. A gente hoje sabe por quê. Deveria, pelo menos, saber. Por falta de condições efetivas, e claro que houve erros, problemas, no meu Brasil, mas, de fato, lá não era possível. Agora, hoje é possível, e é preciso ter consciência de que não... A meu ver, se eu estou traduzindo direito que eu li do Marx, formar um novo Estado que tome as decisões e acaba formando um comitê central. Aliás, um deles, aliás, foi o Trotsky, eu acho que já comentei na vez passada, foi o Trotsky, que, se não me engano, comentando a Revolução de 1904 e 1905, disse, olha, do jeito que as coisas vão, a classe operária será substituída pelo partido, o partido será substituído pelo Comitê Central, e o Comitê Central será substituído por um único sujeito, batata. Depois ele ajudou a construir isso, enfim. Mas, diante de circunstâncias concretas, tudo bem. Mas ele já sentia isso, e a Rosa Luxemburgo também sentia isso. Que o poder, de alguma maneira, e obviamente eu não tenho ideia de como será concretamente, mas de alguma maneira terá que estar nas mãos da classe trabalhadora. Marx, comentando a Comuna de Paris, de alguma maneira diz isto. Não é? Eram os trabalhadores que se auto-organizavam, porque às vezes as pessoas dizem, mas se não tiver Estado vai virar uma zona. Vai virar o caos. E as pessoas pensam, o Estado é que organiza a sociedade. Uma sociedade organizada como ela é hoje, é ela que organiza o Estado. Então, uma sociedade comunista, ou pelo menos em transição séria para o comunismo, é ela que deve organizar o poder político.
Claro que deve haver organização, claro que deve haver direção, porque durante esse período de transição, a guerra de classes continua. E essa guerra implica organização, implica direção. O que não implica é aquilo que aconteceu especialmente na União Soviética, e isso aconteceu já em dezembro de 17. Os sovietes e os sindicatos foram alijados do poder. Certamente não foi por má vontade, por intencionalidade, não. Diante das circunstâncias, mas eles perderam o poder, sim. Acho que lembrei na vez passada, e lembro de novo, que Lenin, no fim da vida, estava preocupado com a burocratização do Comitê Central, porque tinha entrado muito intelectual, muita gente de pequena burguesia, e ele, não sabendo exatamente como resolver isso, propôs que se trouxesse mais trabalhadores, operários, para dentro do Comitê Central. O problema não era este, claro. Mas a importância de ter claro, não é falta de direção e falta de organização. É quem é que dá essa direção, como é que ela é organizada, sem que isto signifique tirar o poder da mão da classe trabalhadora. Bom, para começo de conversa é isso. Acho que a gente vai ter que pular questões no roteiro, porque o Ivo já abordou questões, eu acho, da segunda pergunta agora. Porque está tudo conectado, né? É difícil separar uma coisa da outra. Por exemplo, a gente ia fazer alguma questão específica sobre a ontonegatividade, né, da política. Isso. Mas eu acho que a gente pode manter a ordem, ô Frederico. E, por exemplo, eu já pensei outra coisa aqui com relação à ontonegatividade, né? A gente mantém a temática, mas podemos, acho que, ter uma liberdade para a gente dialogar em cima das questões, né? Então, vou fazer a segunda aí. Ainda no texto que foi trazido na primeira pergunta, né, trabalho associado à extinção do Estado, você justamente tece alguns apontamentos sobre a gênese histórica do Estado, né, o vínculo com a propriedade privada, o surgimento da propriedade privada, e trata justamente disso, né, de que não se trata de construir um novo Estado, né, um Estado proletário e tal. A questão é qual seria a tarefa dos revolucionários com relação ao Estado e à política. Acho que você já tocou um pouco na função da política, mas talvez até essa questão da mudança da política, né? Já que me parece que talvez em nenhum momento a política é propriamente um momento predominante, mas ela muda de qualidade, né? Se ela permanece no comunismo, que é a discussão aqui como uma organização entre gênero e indivíduo, né? Mais ou menos como você está discutindo, né? Uma ontopositividade da política nesse sentido. Como que ela se relaciona nesse processo de transição, né? Do Estado à política. E, bom, como que você avalia o termo Estado proletário? Acho que já ficou um pouquinho claro a sua avaliação sobre isso. E aí, qual que é a relevância do trabalho associado para a contracritização da tarefa histórica? Também acho que você já tocou bastante nesse assunto, né? Mas, de qualquer modo, qual que seria a relevância nesse processo de extinção, de transição, ainda mais levando em consideração que ainda tem, né, uma luta de classe nesse período de transição, igual você está falando, né? Então, é uma política que, ao mesmo tempo, tem uma função... Talvez tenha uma função nessa especificidade, né, de classes ainda existentes e ainda uma política que está ajudando a reorganizar o trabalho associado em uma medida. Quais são essas relações aí, né? Eu acho que a política, no sentido, aí dentro da revolução, do processo de transição, tem duas funções. Uma, combater
organizar o poder político dos trabalhadores para combater o poder político da burguesia. Está claríssimo. A outra coisa é no sentido de articular os problemas individuais e os problemas comunitários, da socialidade como totalidade. Então, aquela história, a primeira parte desaparece numa sociedade comunista. Porque aí a tarefa da primeira parte é a dominação do ser humano pelo outro. Dominação da maioria, que seja a democracia proletária, como fala Lenin, dominação da maioria sobre a minoria, mas é dominação. Quando acabar a dominação, quando então, não houver mais classes sociais, propriedade privada, etc., etc., aí, a meu juízo, voltará ao problema anterior, que é o problema da articulação entre os interesses individuais e os interesses coletivos. Estes continuarão a existir mesmo numa sociedade comunista e terão que ser trabalhados. Agora, o problema, diferentemente de todo o passado, é que agora eu digo, numa revolução efetivamente comunista, existem as condições materiais. Se não se avançar nisto, aí será por erros de condução, erros. Por isso que eu insisto tanto. A necessidade de voltar a pegar a questão do trabalho como fio condutor, porque este fio condutor me leva ao trabalho associado com o fundamento do comunismo. E, na medida que isto ficar claro, ficará claro também quem é que dirige o processo revolucionário. Não dirige no sentido da prática imediata, quem dá a direção. E acho que não custa voltar a enfatizar isto. Penso eu, e isto a mim me fica cada dia mais claro. Aliás, deixa eu citar um fato aqui, sem dizer quem é o autor do fato. Eu li anteontem um artigo de uma pessoa muito, assim, marxista, sério, de tradição chaziniana, afirmando a necessidade de a esquerda fazer uma enorme autocrítica em relação ao que aconteceu no passado. Pô, comecei a ler o texto e falei, que maravilha. Estou seco para ver quais são os elementos essenciais dessa crítica. Porque realmente, também concordo com essa necessidade. Há uma necessidade de uma autocrítica em profundidade, que, meu juízo, a maioria da esquerda não está conseguindo fazer, em termos de não negar o passado, mas vê-lo criticamente. Bom, aí avança no texto, e cadê esses elementos? Mas fiquei tão decepcionado, porque nunca chegou. Eu saí de lá, salvo de novo engano meu, eu saí de lá sem saber quais são os elementos essenciais dessa autocrítica. Que realmente é uma tarefa fundamental. Mas se você não pega, a pessoa que escreveu o texto sabe dessa tradição chaziniana, lucasiana, né? Tranquilamente. Por que não chegou a deixar isto claro? Porque, ao meu ver, em nenhum momento, e aí a trajetória dessa pessoa, não sei exatamente qual é, porque aconteceu isso. Mas, de novo, a perda da categoria do trabalho como fundante do ser social. E o que aconteceu? Aí, trazendo esse fio condutor até a Revolução Russa, o que aconteceu lá? Por que a Revolução Russa fracassou? Por que não deu certo? Por que a Revolução Russa, chinesa, cubana, né? Por que não deu certo? Porque não podia. Mas por que não podia dar certo? Sabe? Como eu digo, um autor marxista, sério,
de tradição chaziniana, lucasiana, que promete uma coisa que não entrega. Mas não é um... Estou falando do texto que eu li só, né, respeitando o autor com toda certeza. Mas não é só este problema. É a maioria dos textos que você lê a respeito da Revolução Russa e dessas tentativas revolucionárias, e às vezes quando enfatiza até a importância de fazer uma autocrítica, não se diz por onde passa isso. Se você não se diz por onde passa, cada um vai buscar quais são os defeitos, por que aconteceu isso, por que não aconteceu, por que aconteceu isso. E eu acho que o fio condutor a gente tem. O problema é que é preciso voltar a pegar este fio condutor e aí sim chegar, eu acho que dá para elencar tranquilamente os elementos essenciais para fazer esta autocrítica. Duas coisas, quando você tem esse fio condutor muito claro. A primeira pergunta que tem que fazer necessariamente é quais são as... Primeiro, segundo, enfim. Quais são as consequências teóricas e práticas da perda deste referencial teórico e prático marxiano como resultado da Revolução Russa, que foi a revolução certamente mais expressiva. Então, a necessidade de resgatar esses referenciais, porque para a gente saber por que deu errado e, teoricamente, o que aconteceu a partir disso. E, praticamente, o que aconteceu a partir disso. Né? Resgatar todo o processo histórico. Claudin ajuda nesse sentido, eu acho que ele dá uma boa colaboração. Mas, olha como a coisa é complicada. E não é só não é só a crise, o autor da crise do movimento comunista. É o Claudin está falando. Não é só o Claudin. Como eu disse antes, o próprio Lukács, a meu ver, se atrapalhou profundamente nisso. Então, não é dizer, não, o sujeito errou nisto, então não vale nada. Claro que não. Ele errou nisto porque errou nisto. A grandeza dele, sob outros aspectos, continua tranquilamente. Quem leu o Claudin sabe que ele levantou todas essas críticas muito justas ao longo do processo, mostrando as consequências desta não compreensão da Revolução Russa, e ele acabou no PSOE, Partido Reformista Espanhol. Você diz, puxa vida, você esperava que o cara fosse mais para a esquerda, na esquerda radical no bom sentido. Não, o cara acaba num partido reformista. Isso é um simples... Mas, de novo, o Lukács também, sabe, buscando reformar por cima do processo, em vez de mostrar, olha, o problema fundamental está na sua base material. Esta tem que, repetindo o que eu já disse antes, esta tem que organizar a sociedade, e não, o momento político, organizar a sociedade. Aconteceu isto e, salvo engano, eu não vejo nenhum texto mais sistematizado que traga essas consequências, em termos de, só para fazer a referência a isto. Esta derrota de todos os processos revolucionários, especialmente da Revolução Russa, ela teve consequências devastadoras, teóricas e práticas. O outro ponto que é interessante, que me vem à mente neste momento, é que
ouvindo uma série de teóricos marxistas fazendo a crítica ao momento atual, com críticas muito interessantes, sem dúvida nenhuma. Mas, de novo, pode ser que eu esteja insatisfeito além da medida. Mas o que me impacta é que a maioria deles faz críticas ao imperialismo, críticas ao capitalismo, críticas a colonialismo, enfim, uma série de críticas justas à briga, mas a maioria não pergunta, ou se pergunta é apenas en passant, não pergunta onde está o sujeito fundamental, que é o inimigo radical do capital. Onde está a classe trabalhadora e por que está assim? Alguém, outro dia, também fazia a referência, citando inúmeras lutas ao redor do mundo todo, na Ásia, na África, na América Latina, América Central, América do Norte, na Europa. Sem dúvida nenhuma. Todas essas lutas existiram, continuam existindo. Mas, tomando isto como uma amostragem da disposição revolucionária da classe trabalhadora. Não é verdade isso. Isso é disposição de luta? Ah, sim, é disposição de luta. Mas não é disposição de luta revolucionária. Este horizonte, como eu enfatizei na vez passada, este horizonte foi perdido. Quem dizia... Chazin acentuava muito, a esquerda morreu. Acho que antes dele, Marx, né, eu não lembro a citação dele, e em que texto. Acho que foi quando se referiu à comuna. A comuna foi derrotada, viva a comuna, alguma coisa assim. Este processo, este caminho foi derrotado, sim, mas a questão central continua viva, vivíssima. Mas a maioria parece que não percebe isso. A maioria não me diz, salvo de novo desconhecimento meu, não me diz onde está a classe trabalhadora hoje. A partir de toda essa derrota devastadora, teórica e prática, a classe trabalhadora do século XIX não é a mesma de hoje. Não basta dizer que não é a mesma. E não basta dizer que a do século XX não é a mesma do século XXI. Também não basta. Justo, é uma temática importantíssima, sem dúvida nenhuma. Mas não basta. É preciso dizer por quê, com todos os problemas brutais que o mundo está sofrendo hoje, por obra e graça do capital. Basta conhecer a lógica do capital para entender isso. Portanto, com todos esses problemas, com uma desigualdade social absolutamente obscena, como é que a classe operária está, no máximo, né, envolvida em lutas imediatas, parciais, importantes, necessárias, mas sem a mínima, sem apontar minimamente para a superação radical desse sistema? Eu acho que isso é um problema sério. Não basta dizer, está faltando direção. É muito simplista falar isso. Então, o exame dessas consequências teóricas e práticas dessa derrota da classe trabalhadora, de suas lutas, e uma delas, eu acho que é a perda da perspectiva revolucionária, que não é uma disposição subjetiva. Eu sei que há por aí muitos subjetivamente dedicados e querendo uma revolução e se esforçando e até trabalhando. O problema não é só, nem principalmente subjetivo. Então, aquilo que eu estava colocando, a necessidade de fazer uma autocrítica, eu acho que continua fundamental, né? E essa autocrítica, nós, pelo menos ao meu juízo, a gente sabe qual é o caminho. Beleza, obrigado, Ivo. É engraçado, ou talvez triste, né? Que a gente está tocando muitas vezes aqui no nome do Chazin, afinal de contas, né? Muitos de nós aqui da Barra Vento, eu acho que isso
se materializa, né, no conteúdo do roteiro. Seguimos de perto os escritos do Chazin, enfim, de outros que vieram a partir dele, né, ou melhor, da leitura dele, do Marx, né? Mas o Chazin já escreve lá em 70 e alguma coisa aquele texto com relação ao Saturnino Braga, né? Ou seja, reivindicando minimamente, né, uma mudança de foco da política para o âmbito econômico, né? Isso lá na ditadura militar, né? E aqui estamos, 2025, e tentando retomar isso de alguma maneira, né? Então, realmente é uma coisa de correr atrás do próprio rabo, é um processo que muitas vezes parece que não acaba, né? É uma autocrítica que sempre se renova, mas que no final das contas o conteúdo praticamente sempre Não, o mesmo. não atinge os nódulos centrais. É isso aí. Levanta muitas questões, mas as questões realmente de fundo não são tocadas. Uhum. E acho que isto é também resultado deste processo de perversificação teórica e prática do pensamento do Marx. Uhum. Que não é intencional, é um processo social. Fique claro que não se trata de uma questão intencional. Os inimigos a gente sabe quem são. Mas quando são marxistas, aí a gente supõe que são amigos, que são, pelo menos, pessoas que querem transitar nessa perspectiva. Certo, é isso aí. Bom, uma terceira pergunta, Ivo, ela ia justamente no sentido dessa questão da ontonegatividade da política, né? Que, como o Frederico já disse aí, de alguma maneira a gente já antecipou esse debate, né? A meu ver, gostaria de começar dizendo assim, que foi interessante te ouvir lá na primeira fala, porque eu achei interessante assim, esse apontamento de uma espécie de gênese do pensamento chaziniano, né? Uma determinação social do pensamento chazin, ou seja, a interrelação da formulação da ontonegatividade com a própria realidade social, material na qual ele estava inserido naquele momento, né? E dialogando com a União Soviética, etc. Achei interessante, me faz pensar e com certeza pensarei depois dessa entrevista com relação a isso. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar isso. Foi legal essa contribuição nesse sentido. E aí, assim, eu acredito que com relação a essa temática já está respondido, né? A meu ver, você aponta, então, que não tem total acordo, né? Enfim, inclusive citando o Lukács lá atrás, ao dizer que, de alguma maneira, a política já existia, né, no comunismo primitivo e provavelmente existirá, né? E aí, assim, para a gente não pular essa pergunta, vamos tentar reformulá-la aqui agora, eu queria ouvi-lo com relação a, assim, o que seria, a seu ver, né? Assim, a gênese da própria política, né? Ou seja, a natureza da política, ou seja, qual que é esse elemento que existiria, por exemplo, lá no comunismo primitivo e que existe hoje e que continuará existindo, né, em uma sociedade comunista, oxalá que aconteça, né, e que permitirá ainda a perpetuação da política, vamos dizer assim, né? Ou seja, qual que seria esse elemento que dá sustentação, né, de existência real para essa categoria? É interessante isso, porque você veja, digamos, a formulação de quem segue o Chazin, é que a política é uma coisa, não é que seja uma coisa má, algo que tem que ser eliminado, política é essencialmente dominação do ser humano pelo outro, portanto tem que ser eliminado. O outro lado, como resultado de uma série de um processo histórico e de determinações teóricas, vê a política como algo positivo. E, portanto, como alguma coisa que sempre existirá, mas uma política centrada no Estado. Bem ou mal, eu divirjo dos dois. Posso estar errado de novo. Mas, formulando de novo a minha ideia. A política em si não é nem boa nem má. A política dependendo da forma da sociedade, ela tem determinadas tarefas ou outras tarefas dependendo da forma da sociedade. Sem dúvida nenhuma, na sociedade de classes, a política é um instrumento de dominação de um ser humano pelo outro. Mas isto é na sociedade de classes.
Eu sei que muita gente vai dizer, mas Marx fala isso sim, eu já assinalei aqui. Marx fala sempre dentro, fazendo uma reflexão a partir da sociedade de classes. Mas, veja, com todas as diferenças necessárias, se você pega o complexo da educação, na sociedade primitiva, ele tinha uma determinada tarefa, que era permitir que os que vêm apreendam as técnicas, as habilidades, os valores, os comportamentos, enfim, uma série de conhecimentos necessários para a reprodução da sociedade. Perfeito. Quando você chega na sociedade de classes, a educação recebe o selo de classe. Então, ela é organizada, como eu já disse antes, em termos de conteúdo e de formas, para servir as classes dominantes. Claríssimo no escravismo e no feudalismo, mas também é claro na sociedade capitalista, só que a forma vai mudar. Mas quem acha que na sociedade capitalista a educação pode servir à emancipação humana não sabe do que está falando. A educação no sentido geral. Porque quem manda na educação é o capital, e os fins da educação foram muito claros postos pelo capital. Eu acho que, de novo, acontece a mesma coisa com a questão da dimensão política. Durante a comunidade primitiva, largos séculos da comunidade, 300 mil anos, 290 pelo menos da comunidade primitiva, né, existia aquele problema da relação entre o momento individual e o momento coletivo. O momento coletivo era da resolução de problemas que tinham a ver com a totalidade social. E isto era uma atividade que não podia ser relegada simplesmente aos indivíduos singulares. Era preciso encontrar formas, e a gente sabe, pelos depoimentos antropológicos, acho que Engels e Marx até devem citar quando eles falam da organização dos indígenas americanos, né? Quando eles fazem as pesquisas antropológicas, que lá também existiam assembleias fazendo o quê? Discutindo problemas que tinham a ver com a totalidade da comunidade. Eu acho que isto pode ser... Bom, é isso que o Lukács diz, não sou eu que acho. Eu concordo com ele. Isto pode ser denominado de dimensão política. A dimensão de organização e resolução de problemas atinentes à totalidade social. De novo, quando chega a propriedade privada, isto é reorganizado, né, na sua forma e nos seus conteúdos para servir aos interesses das classes dominantes. Eu diria que é um tertium entre quem achava que o que faltava na Revolução Russa era a dimensão política e, portanto, ela deveria se retornar para conduzir corretamente a Revolução, né? E quem acha que a política tem uma dimensão simplesmente ontonegativa. Acabou a sociedade de classes, acabou a política e isso é finito. Não acho que precise... Eu acho que dá para negar as duas sem cair no vazio, como uma teoria da política que justifica a sua existência e a retomada de uma tarefa que ela já tinha na comunidade primitiva, suas formas concretas, mas já tinha na comunidade primitiva, e que poderá retornar no comunismo. Ok. Mas veja, se vocês quiserem questionar mais, fiquem à vontade, manda bala. Esse tema aí, tudo que eu tinha para conversar com você por enquanto nesse tema aí, porque eu não fiz mais pesquisas adiante, a gente já conversou já. Não, eu acho que a exposição desse ponto de vista específico da política, e aí
né, a gente pode pegar, lembrar que essa discussão tem muito a ver com o caráter de a política ser aquilo que humaniza, um desenvolvimento de humanização e de ser humano através da política, que era o que os gregos e o Aristóteles, principalmente o principal dos pensadores gregos, mas você pegar toda a reflexão do Platão, do Sócrates, apesar de um pensamento cosmológico, tem muito a ver com a organização da polis, né? E a ideia de homem está... Né? E aí eu acho que a ideia da ontonegatividade também tem muito a ideia de negar especificamente a política como o fundamento da humanização, né? E aí eu acho que o senhor, como você argumenta, é interessante porque é isso, né? Não significa que a política é aquilo que humaniza. Ela cumpre uma função social específica na totalidade social, né? Pode ser humanização ou desumanização, tal qual outros complexos sociais, né? Então é um debate que eu acho interessante, fundamental até, apesar de achar que entre essa discussão entre a política que nega a política como critério organizador da sociedade de classe e a política enquanto organizador da comunidade, há uma distância, né? Que é o que você está dizendo aqui, justamente. Dá para negar a política na forma histórica que ela está posta e ainda assim pensar nela numa dimensão de organização da vida social em conjunto com o trabalho associado, né? Então, acho que é uma posição realmente que nem coloca a política no altar, nem faz uma negação da política como uma negação quase moral, né? Não estou dizendo que é o que o Chazin faz, não acho que a tese da ontonegatividade da política seja um conteúdo moral. Acho que o Chazin se ampara nos textos do Marx e tira de lá uma interpretação. Mas eu acho que não tem nada de moral aí, não. É no mesmo sentido ontológico. E eu acho que é uma leitura possível. Independente da vontade, Sim, então. Eu acho que são duas leituras possíveis, assim. Pelo menos do que eu conheço do Marx nessa discussão, me parecem duas leituras razoáveis. Uhum. A quarta questão traz também um pouco o Chazin, mas aqui, especificamente tratando do seu texto Trabalho Associado à Revolução Proletária, e o livro e um trecho do livro Dos Caminhos da Esquerda, né? Que você diz, na verdade no livro Dos Caminhos da Esquerda, você diz que as esquerdas entraram por uma via que leva necessariamente a atribuir a dimensão política as tarefas positivas de construção. Fala de novo devagar. Desculpa. As esquerdas entraram por uma via que leva necessariamente a atribuir a dimensão política às tarefas positivas de construção da nova ordem social. Essa via estará sempre fadada ao fracasso. E aí a pergunta segue. A nosso ver, a tal elaboração, né, vai ao encontro da formulação chaziniana da politicidade, né, do politicismo. E a pergunta é se a gente gostaria de saber como que você avalia tanto a elaboração do Chazin, né, a atualidade dessa elaboração, e principalmente aquilo que o Rodrigo estava falando, que a gente está correndo atrás do próprio rabo há 50 anos, você pega a década de 70, como reverter esse quadro da centralidade de política no ideário na ação das esquerdas, né? E aí, não apenas na ação do que se considera como esquerda, né? Que eu imagino na esquerda do capital, o próprio Chazin diria que, bom, a esquerda do capital ela é a esquerda do capital. Não é exatamente por aí que vai a coisa. Mas aí como que você avalia também qual é a possibilidade, né? Quais são mais ou menos as mediações que você enxerga para reverter esse caminho? Eu acho que você já falou um pouquinho da retomada da teoria, né? Mas acho que aqui você entra mais nos aspectos também organizativos de política. Interessante você ver. Chazin, eu acho que ele percebeu um pouco o problema e saiu pela metapolítica. A política dos trabalhadores seria uma metapolítica. Eu acho que é meio que um artifício. Neste caso, a política seria uma coisa boa.
só que com uma finalidade imediata, mas uma coisa... A política, mesmo que é tradicional desde que começou a sociedade de classes, é uma política que tem um fim negativo, no sentido da dominação de um ser humano pelo outro. A política do proletariado seria uma política que tem um fim positivo de superar a dominação de um ser humano pelo outro. Eu acho que é um artifício, sabe por quê? Porque quem tem a tarefa de superar a dominação de um ser humano pelo outro é o trabalho. A essência da questão está na forma do trabalho. Claro que a luta política tem uma positividade no sentido de imediato de contribuir para isso, abrir o caminho, derrotar a burguesia, enfim, manter sob controle a burguesia, tá? Mas a positividade vem do trabalho. E então, eu acho que isso, não há necessidade de recorrer a tal da meta política. O que o proletariado está fazendo é uma tarefa que lhe é assinalada pelo trabalho associado. Diz, olha, o trabalho associado diz, cara, se você não fizer isto, eu não posso entrar. Então, já você fazendo isso, você faz uma tarefa positiva que eu indico. Daí eu posso entrar e aí junto a gente vai levando a coisa mais adiante. Nesse sentido, eu acho que é um artifício do Chazinho. A outra questão que você levantou era... Então, a outra questão é o politicismo e a questão... Aí você me levanta uma questão imensa, imensa, que eu gostaria mesmo de saber a resposta. Mas, para não ser totalmente negativista, eu acho que a primeira coisa é, digamos, ter até uma disposição subjetiva de fazer esta autocrítica em relação ao passado. Não ter medo de criticar o passado. Deixando claro, criticar Lenin, criticar Rosa, Gramsci, Trotsky, não sei o quê, não é desconhecer a grandeza deles. Porque as pessoas pensam assim, você faz crítica a Lenin, então já é stalinista. Nada a ver. Mas é necessário ter essa disposição, porque a gente está numa encrenca infernal. Eu, outro dia, fiz uma live com o título Revolução Proletária, Tarefa Urgente do Nosso Tempo. E esta tarefa implica essa autocrítica. Por que é que todas as tentativas revolucionárias fracassaram? Porque não... Mas não adianta fazer um painel simplesmente imenso de questões. É preciso ir a fundo. Qual é o problema central? Então, não dá para dizer muito do que se deveria fazer. Até porque, sem fazer essa autocrítica, a gente não sabe quais são as deformações teóricas e práticas. Você vê, de lá para cá, a tendência foi, de um lado, stalinistas, de outro lado, trotskistas. Fundamentalmente é isso. O resto era bem minoritário. Mas os dois, com todas as diferenças, pela mãe do guarda, que ninguém me imagine que eu estou louvando Stalin, não. Aí, de fato, a coisa complica. Mas, de fato, esses dois caminhos não são, a meu juízo, os bons caminhos. E isto levou a muito sectarismo. Se você não é stalinista, então é trotskista. Aí é marxista, leninista, trotskista. O outro é marxista, leninista, trotskista, maoísta. O outro é, sabe, marxista, leninista, stalinista. Todo mundo se refere aos dois grandes máximos líderes revolucionários. É difícil quando você chega num nível de sectarismo desse jeito. A pessoa se dispor a parar e dizer, espera aí, vamos começar do começo. E o começo não é tão difícil de encontrar. Aliás, é muito simples. Vai ler Marx.
Mas eu sei que alguém pode dizer, mas Marx tem muitas interpretações, sem dúvida. Mas se você pegar os pontos nodais da formulação marxiana, desde o começo, desde os primeiros textos, especialmente na ideologia alemã, gente, o trabalho é isto, o trabalho é fundamento. Se você pegar este fio condutor e vier com ele para o processo histórico, para chegar até... Fica mais fácil. E você está se baseando no autor que, sem ser Bíblia nenhuma, é o mais genial. Se você quiser criticar, critique, fique à vontade. O problema é que a maioria passa de lado de formulações de Marx essenciais e continua belo e formoso. Então, isto já é o resultado, um dos resultados dessa grande derrota teórica e prática da perspectiva revolucionária. As pessoas preferem ler Trotsky do que ler Marx. Eu não sou contra ler Trotsky, não. Claro que deve ler. Deve ler, inclusive, Stalin para fazer a crítica. Mas o nosso referencial fundamental é Marx. E Marx, aí para deixar claro, pelo menos a minha posição, eu acho que tem dois elementos fundamentais que não podem faltar numa leitura de Marx. Por um lado, a crítica radical, e radical é entendido não no sentido político, no sentido ontológico. A crítica que vai à raiz... Estou repetindo Marx, simplesmente. A crítica que vai à raiz do ser social, volta de lá, sabendo que o ser social é radicalmente histórico e social, compreende esta sociedade e necessariamente põe na mesa a questão da revolução. E de uma revolução fundada no trabalho associado. Veja, se pegar este fio, permite compreender o processo histórico, permite compreender a realidade atual, permite, inclusive, fazer uma crítica dos erros que foram cometidos e para evitar cometê-los de novo. Mas tem que ter uma disposição, inclusive subjetiva, de fazer isto. Eu não vejo muito, porque as pessoas já estão inseridas na atividade cotidiana, no processo, não tem tempo de estudar, não tem tempo de ler, não tem tempo de revisar tudo. Eu digo isso porque eu também tive uma trajetória que, durante, sei lá, acho que 2 décadas, me levou a percorrer este caminho, até encontrar meu grande mestre, que é o Chazin, que me permitiu recomeçar a leitura do Marx de outro ponto de vista, juntando não simplesmente um ponto de vista aleatório, subjetivo, mas um ponto de vista que pode ser pego lá nas obras do Marx. Aí permitiu entender o processo histórico e necessariamente conjugá-lo com a questão da revolução. E se este fosse o caminho tomado pela maioria da esquerda, a maioria da esquerda não seria uma esquerda da ordem, não seria uma esquerda reformista, não seria uma esquerda que luta dentro do campo determinado pelo capital e pelo Estado. E é isto que se tem que conseguir. Se a esquerda não chegar a isto, acabou-se como esquerda. E o pior, está contribuindo para a reprodução do capital em crise violenta e põe em perigo a existência da humanidade. Então, eu só vejo até aí, num nível certamente muito, muito amplo, mas, a meu juízo, muito sério. O resgate do pensamento do Marx nos permite compreender o processo histórico, fazer a autocrítica dos problemas acontecidos nas tentativas revolucionárias e retomar a perspectiva revolucionária. Então, para finalizar isto, esta retomada implica não o abandono das lutas imediatas, não o abandono, inclusive, em determinados momentos, dentro do Estado, do Parlamento, mas apontar que o problema fundamental é fora do Parlamento, fora da ordem, contra o capital e contra o Estado.
E aí sim, na medida que isso, veja, a divulgação, a disseminação dessas ideias, a articulação, tá havendo uma greve, agora uma enorme greve dos petroleiros, muito justa, justíssima. Mas o que nos diz que essa greve vai avançar no sentido revolucionário? Nada. Dizer isto não é desmerecê-la. É dizer simplesmente que está faltando alguma coisa fundamental e a maioria da esquerda, que vem do stalinismo, do trotskismo, inclusive, tem uma culpa muito grande, né? nessa depressão da esquerda, da perda da perspectiva revolucionária. Eu não sei dizer mais do que isto. Necessidade de resgatar o pensamento do Marx, dentro dessa perspectiva, para então articular as lutas imediatas com a luta, o horizonte mais geral. E neste sentido, eu acho que a elaboração de um programa mínimo me parece uma questão importantíssima, que possa até articular várias organizações que se pretendem revolucionárias, mas que são muito pequenas, esforços conjuntos que, aos poucos, retomem essa perspectiva revolucionária. Beleza, Ivo. Bom, agora a gente já está caminhando, né, para o final da nossa entrevista, vamos para a última pergunta. Como a gente comentou já anteriormente, né, de alguma maneira, isso foi na primeira também, né, como a gente começa com uma questão mais geral, acaba que a gente abarca questões que virão a seguir, né, eu acho que isso não tem nenhum problema. Dessa vez a gente não vai falar de chazinho, mas a gente tenta sempre finalizar, né, com uma espécie do que fazer ou como fazer, né. Eu acho que foi muito elucidativa, né, a sua resposta com relação à nossa última pergunta na primeira entrevista, né, que a gente comentou sobre como estruturar, portanto, esse trabalho associado, dadas as condições históricas hoje no Brasil. Você falou, bom, acho que essa pergunta em si já não faz sentido, né, porque não se trata de formular apenas uma questão em um país, né, dado, por exemplo, a categoria de universalidade dentre as quatro, né, que iriam ali justamente dizer respeito a essa forma de trabalho, né? Então, se ele fica retido no Brasil, não tem como, né? Então, em si a pergunta ela já está equivocada, né? Mas, então, eu diz isso para quê, né? Para então já começar a fazer essa pergunta final, que tendo a possibilidade de estarmos equivocados, né? Gostaria de perguntar, então, ou seja, da própria pergunta estar equivocada em si, gostaria de perguntar, você comentou anteriormente, né, que esses momentos, né, político e social não devem ser entendidos em termos meramente cronológicos, né, ou seja, uma etapa que vem antes da outra, né? Então a gente gostaria de te ouvir um pouco mais com relação a isso, né? Como que você entenderia esse processo de articulação, né, entre momento político, momento econômico, social? Se não são etapas, né, como que são? Qual que puxa um, qual que puxa o outro, enfim. E, em suma, né, como que esses momentos se articulam no sentido de estruturar o trabalho associado, que seria, né, o ponto central de uma revolução, né, da construção de uma outra forma de sociedade, e aí, com um certo grau especulativo, né, por isso eu fiz esse adendo todo, qual seria, considerando as condições materiais hoje, o desenvolvimento das forças produtivas, a organização das esquerdas, qual seria a temporalidade histórica desse processo? Ou seja, algo rápido, curto, como você veria isso, ou não é possível responder? Veja, essa articulação entre o momento social e o momento político não é apenas... Se nós pegarmos a revolução como um momento muito limitado, não é apenas nele. É todo o trabalho desde hoje. Por que isto? Porque, primeiro, você precisa saber, veja, é uma questão ontológica, você precisa saber para onde vai. Essa é a primeira questão. Ninguém vai para alguma cidade se não sabe onde é que se localiza. Então, a primeira questão é deixar claro. Quem deixa claro isto é o trabalho associado. O objetivo é
construir uma forma, um fundamento para uma outra forma de sociabilidade, que é uma totalidade social, que é o comunismo. Isso tem que ser feito desde hoje. A disseminação, por isso que o resgate do Marx é tão importante. Resgatar esta bandeira é fundamental. Mas, junto com isso, é claro que tem que ser articulado, sempre bater na tecla da luta de classes, dos interesses da burguesia em manter o sistema, da necessidade de derrubar a burguesia, de acabar com as classes sociais. Quer dizer, esses dois momentos, político e social, sempre estarão articulados. E sempre sob a direção do trabalho, da forma do trabalho, no caso do trabalho associado. Quando chegar o momento da revolução, digamos, mais específico, aí as coisas se apresentarão de uma maneira mais particular. Mas continuará... Quando, suponhamos, houver um estalo revolucionário propriamente dito, os trabalhadores deverão já ter, pelo menos a vanguarda, em grande parte, deverão ter consciência do que eles querem. Eles não querem simplesmente ver. É importante dizer isso, porque muita gente pensa que basta os trabalhadores tomarem as fábricas. Independente de ser uma, podem ser todas. O problema não é tomar as fábricas simplesmente. Claro que tomar as fábricas, mas tomar as fábricas para quê? Para dizer o que nós queremos das fábricas, que tipo de fábrica nós queremos, o que nós queremos produzir, entende? Volta de novo, o trabalho associado é que vai dizer, mas isso tem que partir da consciência dos trabalhadores organizados. Então, neste momento propriamente mais diretamente revolucionário, as coisas se apresentarão de uma forma específica na sua síntese, mas a síntese continuará a ser a mesma. A direção cabe ao trabalho, especialmente ao trabalho associado, a dimensão política se articula com ele para permitir que estas atividades fundantes de uma sociedade comunista possam entrar em cena e possam dirigir o processo. Qual era a outra questão que eu não sei responder, mas você levantou aí? A questão temporal, né, dadas a organização temporal das esquerdas hoje, da classe trabalhadora. Honestamente, as tarefas são tão grandes. E hoje, sobretudo, a gente vive num momento histórico em que, dada a derrota teórica e prática da classe trabalhadora, o capital domina de uma maneira tão brutal que, honestamente, eu não vejo, tomara que eu esteja errado, eu não vejo a curto prazo, e não sei se a médio, aí é difícil dizer o que é curto e médio. Curto é mais fácil, médio é meio complicado. A curto prazo, certamente, nenhuma perspectiva revolucionária. Perspectivas de luta, sim, intensas, tudo bem, mas perspectiva efetivamente revolucionária, a médio prazo, não sei. Aí é só torcida, realmente. A gente, ao meu ver, a gente sabe das tarefas que tem que fazer. Mas se essas tarefas cumprirão com esse objetivo de desencadear uma atividade efetivamente revolucionária, honestamente, não tenho como responder, não. Vou deixar essa pergunta no ar e que a história responda. Beleza, Ivo. Bom, finalizando, né? A gente só queria que você pudesse sugerir texto, vídeo ou qualquer material que tratem dos temas mais ou menos tratados aqui na conversa, né? Só para vocês verem, olha. Não deu para ver direito, Ivo. Afasta um pouco da câmera, acho que está muito próximo. Dá? Agora dá. Sim. Grundrisse, manifesto. Ideologia alemã.
O pessoal, quando estiver vendo o vídeo aí, só pausar, aumentar manuscritos. o brilho. Isso é onde ele trata o tema do trabalho associado? Isso que eu rastreei nos textos do Marx, e certamente me passaram algumas outras coisas, mas só nos textos do Marx, fazendo referências ao trabalho associado. Não com essa palavra, mas a soma de trabalhadores livres, enfim, a necessidade do trabalho do associado para o comunismo, enfim, veja, tudo isso eu levantei rapidamente nas obras do Marx. Ivo, se puder mandar essa foto, depois eu coloco aqui nos comentários, né? Cada uma das páginas, as obras. Sim. Seria interessante. Eu confesso que eu mesmo não tinha há anos, digamos, não tinha essa. De novo, pode ser que eu tenha demais e esteja errado, mas não tinha essa para mim, a clareza da importância dessa questão. Para compreender o processo histórico, os problemas dos descaminhos da esquerda, enfim, uma série de coisas. Não, eu acho que é importante a gente retomar isso. Agora, fora das obras do Marx, eu honestamente não conheço. Se vocês conhecerem alguma obra, algum texto, alguma coisa assim mais sistematizada, gostaria muito de ter acesso. Mas eu não conheço. Conheço, por exemplo, o Henrique Tarrant Novaes faz referência a trabalho associado, mas associado a tomada de fábrica, a trabalho cooperativo, que, ao meu ver, não tem nada a ver com trabalho associado. Enfim, eu não teria como sugerir textos, porque eu não conheço. Mas, se quem puder incentivar a elaboração disto, eu acho que é fundamental. Beleza. Show de bola. Obrigado, Ivo. Então, se puder me mandar depois as obras e as páginas, né, a gente coloca aqui na descrição do vídeo também, né, para que os ouvintes possam acessar, ter a ideia de de quais são todas as obras, né? Porque eventualmente aí com você mostrando fica com reflexo da luz, não dá para ver certinho, mas tudo beleza. Bem, eu passo uma foto e te mando. Beleza, obrigado. Bom, então a gente finaliza aqui mais uma entrevista, nessa segunda parte dessa entrevista geral, né, que foi com relação ao tema do trabalho associado. E aí eu gostaria, apenas para finalizar, de agradecer em nome de toda a equipe editorial da revista Barra Vento, ao professor Ivo por ter aceitado o convite, por ter feito, inclusive, 2 rodadas de entrevistas com a gente. Então, para nós é uma honra tê-lo aqui. Com certeza a gente aprende muito com você. E, como eu disse, né, eu vou ficar pensando em algumas questões daqui para frente também. E agradecer ao Frederico, né, que não apenas fez a ponte, vamos dizer assim, né, entre nós e o professor Ivo, mas também se disponibilizou, né, para estar aqui. Então, eu passo a palavra para vocês, caso queiram fazer algum apontamento final, e no mais, a gente já finaliza. Passo a palavra para o Ivo. Olha, eu só tenho a agradecer a possibilidade de vocês me permitirem fazer essas colocações, que eu acho extraordinariamente importantes. E, portanto, quanto mais divulgadas, melhor. Tá? Esteja eu muito ou pouco certo, enfim, eu acho que são questões importantíssimas. Tem a ver com o nosso mundo de hoje e com o futuro da humanidade. Então, só posso agradecer a possibilidade de ter debatido com vocês essa problemática. Um grande abraço e a luta continua. Oi, você esqueceu de citar para o pessoal procurar a tese a ideia da positividade da política no Lukács lá na ideologia, no capítulo da ideologia, no capítulo da alienação, lá na ontologia. Realmente. Tá por lá.
lê lá o calhamaço que vocês vão achar, certeza. Eu devo ter anotado, não lembro agora, mas ter anotado onde é que está a página da ontologia e tal. Sim. Tranquilo. Eu também, enfim, só agradeço a possibilidade de colaboração aí com a revista. Acho... quis fazer a ponte e fazer essa entrevista, achei que era muito boa exatamente por entender que são questões muito, muito cruciais, assim, muito candentes. E, enfim, valeu pelo aceite, obrigado pela revista, pelo espaço. E é isso, abraço para todos. A luta e o vinho continuam, né? Ah, sim. Uma vida sem vinho não é vida. Bom, então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Peço a todos os ouvintes, né, que possam curtir o vídeo, compartilhar com colegas, camaradas de luta, grupos, etc. aí, fazer a divulgação. E no mais, a gente se vê numa próxima entrevista. Muitíssimo obrigado.